Olá, este é o Catedrático Podcast, o podcast do conhecimento, do saber, da inteligência. E a minha convidada de hoje é uma mulher que escreve de tudo. Ela é cronista, ela é escritora, ela é como aquelas pessoas que escrevem peça de teatro. Tem um nome, ela vai falar que agora me deu branco essa presença aqui dessa mulher polemista e provocadora. Me deixa desse jeito, nesse estado de nervo. Beck Corish, cara, que honra ter você aqui. É um prazer, uma honra. Eu acho muito legal catedrático. Só por aí eu já fiquei curiosa. Aqui só vem catedrático. Eu gostei. E você é uma catedrática, cara. Eu tava vendo assim, estudando você, mas de fato, né? Porque a sua trajetória é uma trajetória que, assim, não é muito típica, né? Você é advogada, cara. Assim, eu sempre procuro saber como que surgiu a ideia, né? Por que você quis ser advogada e por que depois de advogada você deu uma reviravolta assim na sua vida? Assim, o meu modo de viver eu sempre questionei muito, desde que eu era criança, eu sempre questionei por quê. Tinha umas regras, e é importantíssimo que meus pais me colocaram regras, senão eu não sei onde ia estar, para colocar as margens, até onde a gente pode ir. Mas eu sempre questionei, sempre fui curiosa demais. Por que eu fui advogada? Já pulando, porque eu tinha 17 anos, o que você vai fazer da vida? Não sei, eu estava nem aí com a vida. Então eu estava na dúvida entre fazer arquitetura e direito. Entrei em direito, só prestei duas. Entrei em direito e virei advogada. Qual que era a especialidade? Assim? Civil e família. Então tá explicado um pouco dessas crônicas. Fiquei 25 anos cuidando de famílias, assim, e é a crônica da vida real. Total, né? Eu acho que assim, eu sempre brinco com isso, né? Às vezes não é nada de graça, né? Porque eu tenho certeza que tudo que você viveu como advogada te alimenta, né? E te favorece no sentido da crônica, né? Porque é o que você viveu lá atrás, são os conflitos, é a vida como ela é, né? Como diria o Nelson Rodrigues, né, cara? Como ela é. E assim, também foi uma coisa muito boa, porque é legal, eu adoro advogar. Eu ainda tenho alguns casos. Ainda tem, assim, tipo, tenho alguns casos. Se precisar, pode te ligar. Amigos eu não quero que brigue com esposa. Mas, não, tô brincando. Eu tenho alguns casos, porque eu preciso pagar a conta das crianças, né? Mas eu tô bem mais afastada. Eu tô com outra energia, tô assim. E as coisas. Eu me formei em direito, fui advogada, graças a Deus tive um sucesso, a gente tinha um escritório, fiquei 25 anos no escritório, depois eu pedi um ano sabático. E esse ano sabático, por que eu pedi um ano sabático? Por causa dos meus filhos. Eu estava com meu filho mais novo, eu estava muito longe dele, e meus filhos mais velhos, eles estavam adolescendo, então eu falei, é muito mais importante eu estar nessa hora do que ficar levando para a escola. Então, eu falei, eu preciso estar perto deles, porque eu trabalhava muito, assim. Imagina como que deve ser uma rotina insana. Insana, assim, porque prazo, assim, era muito processo. Audiência. Então, tirei um ano sabático e aí completei o sabático do sabático, ou seja, eu tô 7 anos sem trabalhar, eu tô 7 anos no sabático. Olha só, como sem trabalhar, cara, você escreveu esse livro. Mas eu não paro, Porque... Meu primeiro ano sabático, desculpa, eu me formei em mediação. Falei, não, eu vou parar, não sei o quê. Depois de 2 meses eu falei, não consigo ficar parada. Aí fui me formar, fiz mediação judicial e extrajudicial, me formei. Depois fui fazendo outras coisas, assim, nunca parei. É que as pessoas têm muito disso, né, de achar que se não bate cartão, se não, né, não tá trabalhando, né, às vezes em casa escrevendo é um puta trabalho, né, cara? Meus pais, às vezes, meu pai é muito certinho, assim, ele leva muito a sério os estudos, assim, eu não faltava na escola, ele era muito rigoroso. E quando eu falei para ele que eu queria dar um tempo da advocacia, ele ficou bravo, ele falou, você é louco, isso vai fazer da vida. E hoje, ele me pergunta, o que você faz da... Tipo, algumas pessoas, meu pai já me entende melhor, mas algumas pessoas falam, o que você faz da vida? Ainda não tá muito na sociedade assimilar isso, né? E eu não paro o dia inteiro, não tenho tempo pra nada. O que você faz o dia inteiro? Eu sento, escrevo muito. E, claro, eu tenho minhas outras coisas, tá? Mas assim, isso não é não fazer nada, é o que você falou. As pessoas você tem que bater cartão, você tem que ter um trabalho formal. Um crachá. Né? São coisas assim, mas a sociedade mudou, né, cara? E as formas de trabalho, tudo, mudaram, mas a cabeça ainda tem ainda do século XX, né? Que se você não... Tem uns resquícios ainda de machismo, de paternalismo, e também de profissão. Da Revolução Industrial mesmo, né? De fazer a coisinha, tal, entre as
às 9, sai às 6. Aquele filme maravilhoso do Charlie Chaplin, exatamente, né? Exatamente. Eu queria que você falasse essa obra, cara, Caos e Amor. Eu achava que caos e amor era a mesma coisa, mas você colocou um E aqui que significa que elas estão separadas. Como que foi a sua ideia de escrever esse livro? E se você puder, claro, depois, ou agora, ou durante a fala, ler alguma coisa aqui que você acha que das coisas que você escreveu tocam assim, puder falar aqui com a gente, eu agradeço. Esse livro, Caos e Amor, foi uma consequência. Tudo começou na pandemia. Aqui, ó, olha aqui. Está em todas as livrarias, internet. E cara, vai, fala. Depois você tem que ler a parte mais importante. Não, eu sei. Calma que eu vou mostrar. Não. Não é à toa, hein, cara? Puta merda. Então, eu sempre escrevi, sempre adorei escrever. Então, assim, a advocacia me treinou a escrever com mais erudição. Sim. Assim, eu leio muito. Então, isso, para minha escrita, a advocacia foi muito útil, muito útil. Os autos do processo. Os autos do processo, excelência. Tanto para essa vivência que você falou, muito bem falou, das pessoas, da crônica da vida real. Que você deve ter ouvido de história, né? Nossa. Assim, muita. Assim. E aí, o advogado, quando é advogado de família, faz um parênteses, ele é um pouco psicólogo, porque você entra na família, as pessoas desabafam. Até padre, né? É um confessionário, às vezes. É um pouco. E a gente tem que saber separar, né? Porque a gente tem que ser um bom advogado, sabe também as estratégias. Sim. Enfim, mas tudo começou na pandemia. A gente ficou parado e a gente... foi muito bom também ficar parada, apesar de todas as perdas que a gente teve, toda a tristeza que foi a pandemia, a gente tem que aproveitar. Eu aproveitei para tentar me reorganizar. Uhum. E coisa que eu nem fazia no começo do meu ano sabático, porque eu não parei. E eu comecei a escrever mais, eu comecei a ler as minhas escritas. Eu sempre escrevo coisa de mim, coisa dos outros, assim, sempre escrevo sentimentos. Antes era mais emoções, fatos. Sempre parava para escrever, para desabafar. Então, eu falava para meus filhos, para o meu filho mais velho, dá uma lida nisso, tá legal? E ele lia, falava, uma hora ele falou, não me enche o saco, faz um blog, eu não aguento mais ficar... Sendo o seu editor. Meu editor, Aí ele falou, aí eu falei, que blog, não é a minha cara, como eu te falei antes, eu sou bem discreta, eu sou muito reclusa, assim, eu gosto de estar protegida pelas palavras, pela ficção, eu me exponho e eu me escondo dentro da ficção. Sim. A ficção é assim, né? A escrita é assim. E aí ele falou, eu falei, não sei o que é blog, nem sei fazer. Ele falou, assim é fácil. Aí eu fui entrando, fui brincando e tal. Entrei em um blog que chamava Quarentenando, que eu achei que ia durar 40 dias a quarentena. Todo mundo achava, né? E aí o blog, assim, blogou. Não sei se eu falo. Estourou porque eu escrevia uma vez por semana. E foi indo, assim, eu via gente de outros países entrando. E foi legal. E aí aqui me abriu muitas portas para eu poder. Aí eu cheguei. As crônicas que eu escrevi na pandemia é uma coletânea. Uma editora se interessou. E isso me abriu espaços. Na Veja eu escrevi uns artigos. Depois agora eu estou na Folha de São Paulo faz alguns anos. E é uma delícia trabalhar lá. Eu gosto mais hoje, né, de trabalhar nesse meio do que no meio do direito. Advogados, me perdoem, mas eu cansei. Eu imagino porque a área, né, de advocacia é muito densa, muito árida, né? É muito conflito, cara, assim, o estresse mental com lidar com o juiz, com todo aquele rigor formal do juridiquês, né? É quase um outro idioma, né? E com toda aquela mise-en-scène que gira ali e tal, e você dá vazão, acho que é tudo que você tinha dentro de si, né, e todo esse repertório que você colheu ao longo de décadas, te transformou numa escritora de mão cheia, né, cara? Não, e apesar de que eu nunca fui muito normal, eu não sei o que é normal. Normal não é nada, todo mundo mas eu nunca fui muito convencional. Mesmo na advocacia, eu tinha minhas formas particulares de trabalhar.
assim, eu gosto de textos, mas eu escrevia de um jeito, assim, não totalmente diferente, porque tem as formalidades, tem a peça processual, você tem que ter uma lógica. Mas eu escrevia com um pouco mais de humanidade, assim, eu colocava alguma coisa minha, uma personalidade minha nas coisas que eu escrevia também. Então, eu nunca desisti disso, mesmo trabalhando numa uma coisa assim, até burocrática ou formal demais, eu nunca perdi a minha informalidade, a minha curiosidade, a minha rebeldia. Coitado dos meus pais, mas eu fui muito rebelde. E ainda escrevendo, dá pra ver isso, assim, a gente vai chegar nessa parte das crônicas, cara. E aí você lança esse livro aqui, aí nada mais, nada menos que esse figura aqui, ó, Rui Castro, talvez o maior biógrafo do... Ele é maravilhoso. Né, do país. Ele escreve lindamente, cara, ele é uma pessoa... Um gênio. Uma pessoa, assim, que... Incrível. Uma das coisas boas que a escrita me aproximou. E como que foi isso? Assim, foi uma ideia sua, um desejo seu de chamar ele? Foi da editora? Não, o meu. Eu tinha falado com ele... Eu entrei na Folha substituindo uma coluna dele. Ele saiu de férias e me chamaram. Foi a primeira vez que eu entrei na Folha. E eu não era contratada ainda. E eu falei, bom, que eu tô invadindo o espaço do maior escritor, né? A Academia Brasileira de Letras, ele não era ainda, mas assim, eu falei, o que eu vou fazer? Eu fiquei meio intimidada. Eu tinha 1.880 caracteres para escrever. E eu escrevi justamente sobre isso. O que eu vou escrever nesses 1.880 caracteres? Eu lembro que agora eu já gastei não sei quantos caracteres. E aí eu falei muito dele, que ele o que é escrever bem? É tirar o sumo das palavras e deixando ainda um sabor, não deixando muito denso. Aí uma mágica. Eu falei dele, da magia que ele faz com as palavras. E aí ele me ligou. Então, isso que é maravilhoso. Assim, ele me ligou no dia seguinte, eu quase bati o carro. Aí ele me ligou, alô, Beck, com aquele status da carioca, aqui é o Rui Castro. Oi? Eu achei que fosse trote. Aí eu falei, tá bom, só um minuto. Eu parei o carro, eu falei, não vou fingir normalidade. Eu falei, oi. E aí depois você vê que é humano, é uma pessoa tão incrível. Eu já mediei, por isso que ele escreve tão bem. Por isso que ele escreve. Eu já mediei bate-papo dele, cara. Foi uma coisa assim maravilhosa. É um cara super humilde, acessível, e com um repertório. O cara fala de tudo, né? É impressionante. Ele é cultíssimo, né? E não se repete, né? Que é uma coisa muito difícil, né? Muito. Tanto nas crônicas dele na Folha, né? Acho que ele é um dos mais antigos lá também, já. Ele escreve não uma vez por semana. Eu escrevo uma vez por semana e sei como é que é um desafio. Ele escreve acho que 2 ou 3. É muita coisa. E aí, assim, do livro, assim, falando disso, você acha que as pessoas hoje cada vez mais estão... o amor é um dos maiores dilemas do mundo, né? Assim, porque até quem tá feliz, mesmo que seja feliz, está pelo menos inseguro. Tem algum caos dentro de si. E a maioria das pessoas, eu acho, né, não estão felizes, né, cara? Porque todo mundo busca o amor, cara. Como que é? Você vê isso no público, assim, é a maior angústia humana, o amor? Talvez é o desamor. Não sendo, assim, muito óbvia, mas o amor, ele... por que causa e amor? Era paz e amor que todo mundo falava, era tudo super bonitinho. Paz e amor é bonito, o ideal não existe. Não existe amor sem caos. Ideia hippie, né? Ideia hippie, que eu adorava. Mas não existe amor sem caos. Mas também não existe amor que não te resgate desse caos. Senão ele para só no caos. Então eu quis juntar o caos e amor. Poderia ser caos e amor e caos e amor, porque não tem fim. Não tem fim. O amor, ele sempre se muda de figura, muda de jeito, porque a gente muda de jeito. A pessoa que a gente ama também muda, graças a Deus. Eu não queria que ninguém parado, né? Estanque. E muito menos relacionamentos. Então, assim, eu acho que esse caos, eu acho que é um grande sabor na vida. É difícil saber amar, né? A gente se ilude também. Eu amo. O que quer dizer amar, né? O que quer dizer amar o outro? Tem muito de mim. O sentimento que eu sinto pelo outro tem muito de mim. É eu projetada no outro. É uma parcela de narcisismo. Então, é difícil você saber um sentimento tão abrangente quanto esse. Mas eu amo pessoas, eu amo a vida, eu amo ideias. Então, eu não acho que esse é o abismo um abismo. Acho que o abismo é falta de humanidade, é falta de olho no olho, sabe? Acho que é isso. Se comunicar direito. A coisa mais difícil, o desafio mais difícil é comunicação. Hoje as pessoas não conseguem se comunicar.
Literalmente, né, cara? Às vezes você sai aí e você vê casais que não se olham porque estão no celular ou estão com a mente em outro lugar. E comunicação visual hoje na rua é muito difícil também, né? Por conta do celular, né? As pessoas não se olham mais, né? É difícil ter isso, né? Não, tem casamentos que são movidos por aparelho, né? Eles estão respirando por aparelho. Então continuam, porque alguma coisa os prende a manter a estabilidade, o conforto, ou medo, a comodidade. ou falta de coragem, né? Quer dizer, eu acho que a gente tem que ter coragem. Eu acho que a gente tem que ter coragem para enfrentar medo. A coragem não elimina o medo, né? Verdade. É muito importante a gente ter medo, mas é muito importante a gente ter coragem. O medo nunca anular a coragem, né? Não nos paralisar, né? O medo também é criativo, enfim. E aí quando você lançou o blog, né, que você falou que fez tal, como que foi assim a reação do público e quem que era o seu público, assim, que você via assim e falava, cara, eu tô atingindo uma galera X, assim? Muitas mulheres, menos homens, mas assim, eu juro, às vezes vinha gente do Japão, eu falava, quem do Japão? Da onde do Japão alguém me conhece? Então, assim, é muito eclético. Eu não sei, porque o blog eles mostram as regiões que são procuradas. Então, era muito Rio, São Paulo. Tinha muito Miami, Estados Unidos, Nova York. E tinha alguns lugares assim, soltos, que eu falei, da onde que a pessoa... Aleatórios. Da onde que é? Eles tinham alguma brasileira lá. E é legal isso também. A gente xinga as redes, né? Esse imediatismo, as telas. É bom também o alcance. A gente se conheceu pelas telas. Sim. E agora a gente está pessoalmente aqui. Te conheci pelo jornal e aí depois a tela. Mas vamos chegar lá. E aí, assim, se você puder, de um desses aqui, que a gente está nesse livro aqui, falando disso, quais dessas crônicas aqui, se você puder dar o privilégio de ler, e uma que fala assim, cara, essa aqui fez um sucesso e por que ele fez? Você falou da felicidade. Eu não sei se ela é muito longa. Aí você pode me cortar. Você falou... Eu queria ler talvez uma outra, que o Marcos Mion, outro cara, gente finíssima, ele resolveu ler um texto meu que chama A Fobia Coletiva, a Nova Fobia Coletiva, que é isso que a gente está falando. Sobram dedos para deslizar em telas, faltam dedos para deslizar em corpos, que a gente precisa de um domingo no domingo. A gente tem domingos que se emendam com segundas, com terças, com quarto tudo igual, né? E elas acho que elas nos planificam. E ele gostou desse texto, ele fez uma leitura desse texto, e até desde então a gente tem um contato, assim, pedi para ele ler outros textos, mas ele é super ocupado. E esse texto fez muito sucesso. Mas como a gente falou... Marcos Mion, hein? Marcos Mion. Depois a Beck vai me passar o seu contato, você vai vir aqui, hein, cara. Não, ele tem que primeiro ler o meu outro texto. Leia primeiro o texto dela. Vou ler um texto que é... Aí você... Em cima do que você falou, sabe? Qual que é o nosso maior problema, né? É viver em busca da felicidade. Então eu escrevi um texto, ele tem 3 folhas. Você quer que eu leia tudo? Ou um comecinho, só para dar porque senão, cara, você compra esse livro, mas só para ela dar um trailer do... Mas esse, se eu começar o primeiro... Não dá para parar? Porque tem que ter um final, né? É que tem tanta coisa para te perguntar também, cara. Vamos ver o que a gente faz aqui, mas... Vou ler de amigos, pronto. Vou ler dos amigos, pronto. Aí você pode me cortar o que você quiser. Amigos não vou te cortar, cara. Pode cortar. Amigos jeans e camiseta, onde tá? Sumário, Beck. Vamos conversando. Sumário, cadê o sumário desse livro? Será que não tá aqui? Que engraçado, né? Vai me dizer que essa edição não tem esse... Não, eu esqueci, juro, eu esqueci. Eu vou enquanto eu vou procurar. Amigos jeans e camiseta. Achou? Que susto. Falei, será que a gente tá tão louco, né? Eu estou esquecendo muito. Muito. Muita informação. Muita informação. E o Yuval Harari, ele fala uma coisa que eu adoro, né? Que informação não significa conhecimento. E eu acho que a sabedoria é você jogar a informação que não presta. Né? A sabedoria é eliminar. Então, colocar no e-mail seria a lixeira eletrônica, né? É verdade,
A ciência confirmou: nada é mais relevante na felicidade das pessoas do que bons relacionamentos pessoais. Foram mais de 8 décadas de pesquisas que deixaram a amizade na frente do dinheiro, sexo, fama e poder. Amigos de verdade nos traduzem, sabem como simplificar o que a gente complica sem nunca nos deixar cair na banalidade. Eles nos acalmam, mas também nos confundem, perturbam e provocam. Fazem a gente rir, mas também nos deixam chorar. São eles que nos ajudam a enxergar a nossa melhor versão, ao mesmo tempo que insistem em gostar de nós quando estamos na nossa pior versão. Amigos nos fazem pensar e nos ajudam a não pensar. O bom amigo pensa por nós. Estão perto nas horas felizes e nas horas tristes, mas principalmente nas horas neutras, nos dias jeans e camisetas, nos momentos em que não queremos festa, barulho nem conselhos. E a gente confia tanto que quando está junto, aumenta o volume dos pensamentos, libera as mais rasas bobagens e os mais profundos sentimentos que um amigo ouve e entende sem distinção. Para eles, abrimos segredos que nem sabíamos que guardávamos. Desnudamo-nos sem vergonha, entregando a nossa história para que nela eles se entrelacem. Mas a amizade, tô pulando, mas a amizade para dar certo tem que envolver pessoas um pouco diferentes e um pouco iguais. Conseguir filosofar das ideias prosaicas, ter loucura e lucidez, ter um pé na areia e outro no asfalto, ser comprometedora e libertadora, fútil e útil. A amizade das boas não tem medo de contradições, como tudo que é real na vida. Amizade saudável é sempre jovem, moleca, nunca envelhece. Não tem hora certa, não tem frio nem calor para atrapalhar. Não tem desculpinha nem panelinha. Pode ter ciúmes, mas não inveja. O bom amigo torce por nós, consegue ficar feliz com o nosso sucesso, com a nossa magreza, com a nossa riqueza. Tem os amigos que moram longe. Bom, eu vou eliminar assim. Posso contar nos dedos das mãos os meus amigos. Não preciso de muito. Sou feliz com meus muito amigos. Uau, olha só, Beck, que maravilha, Beck. Cara, que, assim, é completamente diferente, né? Ter o blog, escrever, ter a coluna na Folha, você tá fazendo também peça de teatro, logo filme, novela e o escambau. Como que você faz para mudar essa chavinha, assim? O que formata as tuas ideias, a tua escrita, é o tamanho dos caracteres, ou é o jeito, é o gênero? Como que faz? Eu não tenho mais blog, faz muito tempo já. Então não dá para fazer tanta coisa ao mesmo tempo. De escrever no jornal é uma exposição muito grande. E no mundo polarizado que a gente está... E ainda mais na Folha, que é o jornal, acho que mais... como que eu posso... Tá na mira de todas as críticas, né? Sim. Mais que qualquer outro, é incrível, né? Não, por exemplo, agora, eu escrevi semana passada uma homenagem aos carecas. Que semana passada foi Dia Internacional dos Carecas. Aí eu mencionei alguns carecas. Famosos. Gandhi, a careca Zidane, a careca real do príncipe William. Sim. E a careca surreal do Zidane, que deu a cabeçada. Careca do INSS. Do INSS, que eu só conheço de nome, não conheço a careca dele. E aí, não falei do Alexandre de Moraes. E foi uma crônica de gente careca. Não tive nem outra intenção de falar sobre política, nem STF, nem nada. Mas aí, esquerdopata, tá falando do Alexandre de Moraes, tá com tesão do cara. Eu falei, eu não falei do cara, porque saiu uma foto dele como um exemplo de uma pessoa careca. Então as pessoas não leem. Muita preguiça de ler e muita preguiça de interpretar. Né, de ler certo. Então, o título e a foto, né? E aí o pessoal vai pelo título e a foto, não lê. Eu fiz um texto que eu aprendi a receber haters. Foi a primeira vez que eu recebi, fui absolutamente bullying total. Quando eu escrevi assim, eu falei, sou Faria Limer, desde criancinha. Eu leio todo o seu. E não tenho vergonha de falar. Por que eu faço esporte? Eu frequentei a Faria Lima para correr. Eu não faço parte dos Faria Limers de hoje. E que tudo bem, eu também não quero matar eles. Mas eu falei, eu adoro música, eu era viciada numa loja de discos que tinha hi-fi, você lembra? Sim. Wi-Fi.
Eu amava. Então, assim, eu vivia lá. Eu tomava sorvete lá. Então, o chão do shopping, o chão de lá era diferente. Era muito mais humano, era muito mais quente. Sim. As pessoas não leram e viram só o título. Essa é uma patricinha, essa não sei o quê. Eu morava na Vila Madalena, quando eu escrevi. Eu era mais... Então, as pessoas não leem e querem. E aí eu recebi muitos haters. Eu falei, não dou pra isso. Depois, eu fui conversando com outros colunistas. Ela não liga, é assim. E aí, os colunistas que eu mais admiro na Folha... ou nos outros jornais, são os mais criticados. Eu falo, tá tudo bem. Então, hoje eu já não ligo mais. Eu sei que os meus haters me amam. A contradição, né? Mas, assim, é muito louco, né? Porque eu acho muito difícil lidar com hater, né? Porque você pode ter 10 elogios, mas se tem alguém que faz aquilo mexe com você mais do que os 10. Caetano Veloso falou isso. É exatamente o que você falou. Se 100 pessoas falam bem de mim e uma pessoa fala mal, eu não consigo dormir à noite. Eu li isso, né? Em algum lugar que ele falou, não ouvi falar. Uma vez eu lembro, eu já citei isso aqui também, o Chico Buarque, quando abriu, não sei se um Facebook ou um Instagram, ele falou assim, eu não sabia que eu era tão odiado, né? Porque ele tinha aí, todo mundo, Chico Buarque. Mas tem muita gente com ódio de tudo, né? Como que é assim? Eu evito ler as coisas. Quando você publica, e geralmente as suas colunas ainda vão para o UOL, é uma das mais lidas, então gera mais... comentário, né? Mais visibilidade. Como que é isso para você, assim, na questão dos haters, assim, você evita emocional. Quais os conselhos que te deram esses colegas da Folha? Me deram, não leia. Não leia, me falou, não leia. Melhor. Mas eu leio alguns. Eu leio tipo os 3, 4, aí falo, não vou mais ficar lendo, porque também quer saber, não é um problema meu, é um problema de quem para escrever uma coisa contra a pessoa que escreveu, não contra a ideia. A ideia sempre tem que ser discutida, mas quer atingir a pessoa por não concordar com alguma das ideias dessa pessoa. Então é isso que eu falo, o problema não é meu, o problema é da pessoa. O meu problema, minha preocupação é não ofender ninguém, ser autêntica. E quando eu escrevia no blog, eu tinha muito mais liberdade. Agora eu estou mais exposta. Então, muda um pouco o jeito de eu escrever. E tendo a obrigação de escrever toda semana, tem muitas vezes eu escrevo... Há 2 semanas eu escrevi sobre o cuidado dos pais. Sim. E esse viralizou. Não era obrigatório. Tem gente discutindo isso que não era obrigatório, e você falou que era uma coisa nobre. Falei, porque meu pai me falou, desculpa o transtorno. Eu falei, transtorno? Desculpa, como assim? É privilégio a gente tocar nesse momento da vida deles. E eu escrevi muito escrevi super... Esses textos eu escrevo muito rápido porque saem de dentro. Então as pessoas se identificam bastante, é muito bacana isso. E eu acho que eu faço um bem para algumas pessoas, porque eu escrevo de um jeito... Assim, honesto, né? Eu acho que parece meio bobo falar assim, mas eu escrevo de um jeito honesto. O dia que me falarem para eu não escrever alguma coisa ou me censurarem, eu não vou conseguir escrever. Eu não consigo fazer isso, né? E a Folha, nesse sentido, é incrível. Assim, ela é aberta, ela tem muitas... Eu escrevo muitas coisas que são polêmicas e que, inclusive, vão contra algumas... até do editorial, mas, assim, eles dão liberdade, porque lá é um lugar para você pensar. Né? Você tem que ter um pensamento crítico. Contraditório, às vezes. Contraditório. Né? E eu posso mudar de ideia também. Exato. Então, eu acho que as pessoas só têm uma ideia, assim. Isso é uma coisa muito triste, né? A gente não poder pensar, não poder conversar, assim, votou em outro, votou em outra, outro. Não à toa, você acho que hoje é uma das mais repercutidas, está tendo uma ressonância incrível. Você imaginava que ia chegar nisso, assim? E como que é para você esse desafio? Tudo bem que não é o Rui Castro 3 vezes, o cara deve ser um maluco para ficar procurando assunto, mas mesmo assim é uma coisa que ele você não procura, o assunto vai até ele. Mas assim, você, por exemplo, fala, caramba, eu preciso... Porque às vezes a ideia não vem mesmo, né? O Gilberto Gil às vezes ele brincou uma vez, fez a analogia que chamava a inspiração para vir, porque não estava conseguindo mais compor. Nesse sentido, você procura, fala, preciso achar um assunto, como que você se abastece para poder pensar na próxima, assim? Como eu te falei, eu sou muito curiosa. Então, assim, o escritor é aquele que enxerga o escuro
com uma luz. Como a gente enxerga... Não que todo mundo é escritor. Não que... Estou dizendo que os que escrevem, todo mundo é escritor e todo mundo consegue ver nas entrelinhas da vida alguma coisa interessante. Então, às vezes, eu tô em algum lugar que não tem nada a ver com a escrita e falo, putz, eu tenho ideia do lugar que eu tô. Eu vou te contar depois. Não, uma vez eu corro na rua. Uma vez eu estava correndo na rua e precisei usar o banheiro de uma farmácia. E aí, tô lá, aí eu vejo uma barata desse tamanho. Dentro do banheiro. Dentro do banheiro. Isso gerou uma crônica. Eu tava lá, tipo, não gritei, não sei o que, falei, bom, fiquei com medo e escrevi uma crônica sobre medo. E que tá aqui, inclusive. Então, eu acho que é um pouco de você se permitir. E o cronista é isso, né? Você pega a coisa menor, a coisa mais cotidiana e você consegue se aprofundar nela e analisar e rir. Assim, eu tenho em todas... Se você me perguntar se eu tenho alguma marca, minha marca é ironia. Assim, às vezes eu tenho que colocar contém ironia, porque as pessoas não entendem, né? É uma legenda, mas é a ironia. Então, meu jeito de encarar a vida é com uma certa ironia, com um certo sarcasmo, com muito humor. Não consigo me levar a sério, não consigo lidar com pessoas que se levam muito a sério, eu não consigo. Assim, as pessoas que são donas da verdade, que são super sérias, que não conseguem se desviar. Mas é isso, assim, eu tenho... assim, começa... Às vezes eu tenho medo, porque eu tenho que entregar na sexta-feira, sábado. Quinta-feira, às vezes eu tô zerada. Aí eu começo a me dar um paniquinho, aí eu falo, não, eu preciso escrever alguma coisa. Mas, para evitar esses pânicos, eu tenho 2 textos de manga. Eu tenho 1 ou 2 textos de manga. Um deles é E se não vier assunto? É um texto... Que se não tiver assunto, você manda os que não tiver assunto. O título do texto é E quando eu não tiver assunto? Coringa. É o meu coringa. É sobre exatamente isso. Mas eu tenho... E aí surge... Então, gente, quando tiver esse texto, porque a semana dela não foi... Mas sempre... Porque é um desafio, né? Mesmo que uma enxurrada de noticiário, você circulando na rua e tal, às vezes a sua mente tá, sei lá, às vezes é um problema na família, alguma coisa que... E você tem que entregar aquele negócio porque é uma obrigação, né? É um trabalho e a coisa não vem, né? O Suassuna fala uma coisa muito bonita. O que é ruim de viver é bom de contar. Então, até os meus momentos de dores, eu aproveito assim, eu consigo tirar para fora assim, coisas e saem coisas muito verdadeiras e muito humanas. Então, até nesses momentos que a gente está em alguma crise, assim, é muito criativo. O Chet Baker, os músicos, eles criavam na melancolia, né? E alguns escritores também, os poetas, tem que ter um sofrimentozinho. Mas toda semana eu não escrevo coisas assim tão emocionais, que senão eu ia ser uma louca ou emocional, assim. Eu acho que a gente tem que escrever coisas concretas e coisas importantes, úteis, que faça um serviço e que você ajude a refletir e não ir no mesmo caminho. Todo mundo fala sobre as mesmas coisas. Eu estou pensando, talvez vou escrever sobre isso, sobre a jornada de emprego, jornada de trabalho, 6x1, porque o movimento nas tecnologias, nas empresas de tech, é um movimento contrário. Quanto mais você trabalhar, então... essa dicotomia de você querer viver bem, de dois... Então, eu estou pensando nisso, mas eu estou só pensando nisso. Talvez surja outra coisa, talvez eu escreva sobre podcast. Eu já pensou o catedrático na coluna da Beck, cara? E um lance assim que eu fico imaginando que é o seguinte, quando você escreve, tem hora que você fala assim, isso aqui vai dar polêmica, ou isso aqui vai repercutir, porque eu estou escrevendo um tema espinhoso. Tem coisas que você já imagina que vai causar um furor assim nos leitores? Eu não faço de propósito, ao contrário, mas eu não me censuro. Então, às vezes, eu tenho duas pessoas que revisam meu texto, que são o meu marido e outro meu pai. Cada um de um jeito. E aí, tipo, eu escrevo umas coisas e você é louca de escrever isso e tal. E eu não tenho muitos... Eu tenho senso crítico, mas assim, tenho talvez uma ingenuidade até onde vai. Esse texto da Faria Lima foi uma ingenuidade e que eu não abro mão dela, eu não me arrependi. Mas eu tenho essa ingenuidade. Eu não escrevo para forçar a polêmica, também não acho legal, não é genuíno isso. Senão fica muito artificial, né? Fica meio que notório ali na... A coisa soa naturalmente, assim, mas... Tem coisa que você fala assim, talvez o tema, ou talvez
uma frase aqui, eu acho Sim, que vai... eu escrevo sobre temas, assim, bem controvertidos. Assim, eu não gosto de escrever sobre política diretamente, mas às vezes eu passo por ela, mas eu escrevo sobre, sei lá, Tânia Bulhões. Lembra do escândalo da Tânia Bulhões? Eu escrevi sobre... Estou falando de bobagem, né? Mas assim, uma confraria de mulheres me odiou, porque eu escrevi sobre isso, porque eu tirei um sarro. Mas eu tirei, foi com respeito. Outra vez eu falei sobre beach tênis, que não é nem beach nem tênis. E é uma brincadeira. E fui pro meu clube, onde eu nado, as pessoas viraram a cara pra mim, porque eu tô falando mal do beach tênis, mas meu filho joga beach tênis. Eu não tô falando Acho mal que é pra elas, né? É isso que eu falei, não gosto de gente que se leva muito a sério, assim, né? Porque tem a turma do BT e se levam super a sério. Eu gosto da turma do BT, acho legal, eu tenho muitas amigas. E o ChatGPT também foi bem legal que você escreveu. Que o meu ChatGPT é chatíssimo às vezes e chatérrimo outras vezes. Que ele puxa meu saco. Eu escrevo pra ele, não puxa meu saco. Eu não uso muito o chat. Eu acho que a gente tem que ter muita responsabilidade e muita consciência ao usar. Ele puxa muito a gente. Então, assim, o escritor tem toda essa polêmica, né? Se ele vai substituir, se ele melhora, facilita a escrita ou não. Assim, eu ainda sou mais conservadora, eu ainda fico com... teve até uma greve dos roteiristas lá nos Estados Unidos, né, contra isso, porque de fato, né, as nuances, sei lá, a argúcia de um escritor, a máquina não tem como substituir, né, porque são detalhes, às vezes é um fragmento que você vê ali que esse software, esse programa não consegue captar. E às vezes a riqueza do texto ou do roteiro está nesses pequenos detalhes, né? Que eu escrevi, acho que foi nesse texto mesmo. Falta brasilidade no chat, na inteligência artificial. Aquele rebolado, aquela malandragem, não tem. A malemolência. Malemolência, exatamente. Você capta muito rápido as minhas ideias. Mas é porque eu te absorvo, eu te leio, cara, muito, e faz tempo. Que legal. Faz tempo. Fico super honrada e super feliz. E assim, você teve, assim, alguma inspiração de escritora ou escritor, cronista ou não, assim, eu gosto muito do Nelson Rodrigues, por exemplo. Eu acho o cara fantástico. Como ele escreve, como ele escrevia, né? Era impressionante. Tanto peça teatral... Porque até hoje faz muito sentido. Exato, né? As peças teatrais, as crônicas nos jornais, o cara escrevia demais o tempo todo, é uma máquina de escrever. E assim, e você lê um texto dele, se não tiver o nome dele, você sabe que é dele porque tinha uma marca ali. E eu tenho os textos que falam que é dele, que a gente sabe que não é dele. Ele reclamava. Já era plagiado ali, né? Mas assim, aqueles textos de efeitos, não falou porcaria nenhuma. Umas frases, não é texto, frases. Assim. Sei, com o Jabor, com um monte de gente que vai acontecer com você logo também. Mas você tinha, assim, alguma referência, alguma escola? Eu sempre li não só crônicas, o Rubem Alves é um cronista maravilhoso, Luiz Fernando Veríssimo também. Eu tenho algumas, mas eu li tudo, assim. Hoje eu tô lendo três livros, assim, bem diferentes. Dostoiévski, tô lendo Socorro Racioli. E Paulo Coelho, para mostrar a diversidade. Qual que é o outro? Esqueci qual que é o outro. É um grosso que eu tô lendo, Jogando Amarelo, que eu tô lendo faz algum tempo, aí eu volto, leio, porque é um livro bem grosso, que eu amo, que eu adoro. Então, às vezes, eu economizo de não gastar ele tanto, de não chegar até o fim, mas é saboroso. Adoro, assim, leitura, adoro ler. E aí, a escrita tá te levando para outros caminhos, né? Você tá falando da peça e tal. Como que é isso, assim, ser agora requisitada e para outras andanças literárias? Então, eu estou escrevendo um livro que está quase no fim. Eu estou muito envolvida com os personagens. Eles se apossam de mim. Ficção. Sempre tem alguma coisa nossa na ficção, né? Uhum. É o que eu falei, a gente se esconde e se revela na ficção. Eu estou muito viciada Foi muito bom, assim, eu ter escrito. Eu tô na vibe de escrever. Eu chego em casa e falo... Acaba as coisas, assim, tipo, 11 da noite. Tá todo mundo mais calmo. Eu fico até, assim... Tô dormindo pouco por causa disso, mas me dá um prazer, me dá um tesão de escrever, de dar continuidade. E aí, de repente, assim, não tenho mais o que falar sobre eles. De repente, eles surgem, o personagem surge, assim, de uma forma... É uma necessidade que eu tenho de colocar lá no livro. Eu não sei se está muito bom, eu não sei se está muito ruim. A gente só
vai saber quando uma outra pessoa lê, né? Então, até a Rosa Monteiro, eu acho ela maravilhosa, uma escritora espanhola, ela foi homenageada na Flip agora também. Ela fala, até a gente ter a validação dos leitores, a gente não sabe se a gente escreve bem. E ela escreve bem pra caramba. Sim. Então, é um mistério esse livro. Eu tô, pelo menos, gostando. E mesmo que não vai rolar nada, eu já estava lendo. Já estava lendo pela escrita, pela descoberta, pelo exercício, né? Exercício. Eu gosto de bordar as palavras e aí eu escrevi uma peça de teatro que eu vou te contar, vou te convidar, se Deus quiser, chama Muito Humana, para ser exata. É uma história de 3 mulheres, 3 amigas. Trocadilho incrível, né? São 3 mulheres, cada uma são amicíssimas, as melhores amigas, mas cada uma tem um viés, uma é mais matemática, outra é mais humana, outra é mais médica. Então, é a mistura de todas as mulheres. E a gente tá fazendo produção, eu não sei, não posso falar ainda quem vai ter um elenco maravilhoso, de 3 mulheres maravilhosas que ainda não fecharam, que elas estão lendo o texto, gostaram. E eu vou te contar de primeira mão também, eu fiz a adaptação do livro maravilhoso da Carla Madeira, Tudo é Rio. Estou fazendo uma adaptação, eu já fiz uma adaptação para teatro. Trabalhei isso no passado. E muito difícil adaptar essa obra tão preciosa para o teatro. Porque é a história e é o jeito que ela conta a história. E você não pode ficar narrando no palco. Tem que ter uma dinâmica lá. E foi muito difícil, mas foi um desafio. Foi muito gratificante. Então, assim, é uma honra incrível eu poder estar... Tenho os direitos da obra dela para teatro, ela topou, ela leu, e é maravilhoso isso, maravilhoso. E eu conheci ela também, então abrem portas e as portas vão se abrindo. Isso é muito legal, né, cara? Porque sua escrita tá ganhando vazão, ganhando outros contornos que você acha que nem imaginava no começo, né? E como que é escrever para o teatro? Porque deve ter uma formatação diferente, né? Não sei se tem marcação de cena, como no roteiro e tal. Como que é isso e como que você aprendeu a se encaixar nesse sistema de roteiro? Não sei se é roteiro que chama. Um texto teatral. Primeiro eu escrevo monstrão, a gente chama de monstrão. Tudo. Você escreve tudo que você quiser escrever. Depois você diminui, você lapida. E aí eu estudei. Então eu fiz assim como diálogos. Aí meu marido que escreve esse teatro também, eu falei com uma outra pessoa e falou: não, você tem que entender que não é diálogos. Você tem que colocar as legendas, né? Som, marcação, essas coisas. Isso é diretor. Isso é diretor. Então você tem que colocar o cenário, até cenário é o cenógrafo, né? Uhum. Mas tem que falar o clima que você quer criar. E daí eu estudei. Aí acho que não ia me sentir legítima nessa área sem estudar. Aí eu estudei, li bastante textos teatrais e entendi. Entendi assim como se faz e consegui aprender. Porque imagina que deve ter, sei lá, umas 200 páginas, mais ou menos. Por aí. Que menos. Né? Dependendo da duração do espetáculo, mas é bastante coisa, né? É bastante coisa. E hoje a gente não pode fazer um espetáculo muito longo. As pessoas não têm mais paciência para ver coisas longas, filmes longos, espetáculos longos, né? Hoje acho que um dos maiores, eu sempre falo isso aqui também, que assim, o maior capital hoje é a atenção, né? Porque as pessoas não conseguem 2 horas de filme, já acham muito, né? Tem gente que coloca naquela velocidade maior, né? E as coisas não dá pra, sei lá, filme, peça, tinha, sei lá, eu fazia peça de 5 horas, fazia, né? 5 horas, cara, coisa assim. Os 7 Afluentes do Rio Ota tinha 5 horas, cara. Sim, você viu? Você assistiu? Assistia, uma das melhores peças que eu vi na minha vida, mas assim, é difícil, né? Hoje, se tem 1 hora, as pessoas já começam a se incomodar, mexe no celular, como é difícil, né? Entrevista, às vezes, atrizes aqui que falam isso, que é difícil hoje prender a atenção das pessoas que estão lá por conta do celular. Virou uma praga, incrível, né? E aí parece que tem gente que
consegue não olhar, consegue se aguentar, mas parece que quando você sai de uma sala de teatro, de cinema também, as pessoas, parece que é um oxigênio, coisa, né? Assim, tá sem ar e agora tem que olhar. É impressionante. Eu desligo o meu celular. Quando você vai escrever e quando você vai ler, por exemplo. Não, quando eu deixo longe, né? Mas eu desligo o meu celular, desligo literalmente 24 horas, uma vez por semana. Então eu faço esse exercício, esse detox, e é muito libertador. É muito libertador. Dá para viver sem celular, gente, dá para viver. E para escrever e para ler, como que você faz? Você larga ele, deixa longe? O celular? Porque eu imagino que, sei lá, você tá escrevendo lá com uma ideia chegando, tu fala, putz, isso aqui é uma ideia, e toca o celular, ou chega a notificação, e não tem como, né? Seu cérebro... Acho que eu ignoro ele, depois fala, a pessoa... nada urgente vai acontecer, e eu não preciso responder na hora. Então, acho que eu deixo ele de lado. Às vezes eu deixo ele perto de mim, outras vezes eu deixo ele no quarto, e eu fico no escritório escrevendo. Mas eu acho que a gente também tem que ter táticas para não ficar o tempo inteiro, né? Táticas externas, né? A gente fala, não, eu me controlo, é uma coisa. Mas acho que a gente acho que a gente está muito viciado mesmo, acho que está difícil de se controlar. Então a gente tem que ter estratégias, como, por exemplo, a minha estratégia é desligar. Porque se está ligado, eu vou olhar. Por mais que eu fale, não, vai estar ligado, mas eu não vou olhar, eu vou olhar. Então eu desligo, como, né? Eu desligo, eu me saboto, eu falo, não quero mais. E é bom, é bom. E também é bom quando eu volto a me conectar. Para ver as coisas, né? Claro. E, assim, não sei se você percebe, eu vejo isso, assim, que tem um movimento, parece que as mulheres estão dominando a literatura, assim, né? Não só na Folha, eu acho que talvez, se não é igual, as mulheres são em maior número, as colunistas. E na literatura, assim, o que eu vejo também, o consumo de livros, as pessoas estão lendo muitas autoras, né? Sim. Você percebe isso, assim, que tem uma volúpia pela escrita feminina? Eu percebo muito isso. Não só das mulheres, mas dos homens também. Sim. Eu tô nessa de conhecer todos, de querer conhecer todos. A Aline Bey, a Andrea Del Fuego, são maravilhosas. Eu tô lendo essa Socorro Racioli, li da Giovanna Madalosso. Eu adoro ler mulheres, assim, hoje eu gosto mais hoje do que antes. Não sei se é o que você falou, não sei se é uma coincidência, não sei se as escritoras se jogaram mais. Quer dizer, tem a Clarice Lispector, que não tem o que falar, né? Sim, mas ela estava quase sozinha, sei lá, numa época, né? Tinham poucas, né? E ela tinha que ter uma loucura. Eu acho que todo mundo que tem criatividade está beirando a loucura, assim. Criatividade deve ser vizinha da loucura. E ela tinha uma criatividade incrível, assim. A gente olha... eu também leio mulheres também mulheres que não são brasileiras. Eu também eu leio homem também, claro. Não sou aquelas feministas que não. Mas eu tenho prazer, eu gosto de ler mulheres. Assim, que eu vejo, cara, tem os livros, você vai em livraria, tem muita mulher, né, não só lendo, mas escrevendo. Né, nas peças teatrais também, muita dramaturga, um monte, assim, né? Novelista, cada vez mais, cara. O que você acha que esse fenômeno, assim, cara, as mulheres estão dominando? As mulheres não tinham muito espaço, essa é a verdade, né? A gente não tinha muito espaço, agora abriu-se mais espaço e as mulheres estão aparecendo mais. Não acho que elas eram menos, a gente, né, era menos, mas eu acho que abriu um espacinho. E mulher ainda a gente tem que lutar muito, temos muitas diferenças entre os homens e mulheres, mas também tem uma vantagem de ter o olhar feminino. Então, quando se trata de arte, de escrita, de teatro, esse olhar feminino faz muita diferença também. Não que um homem não possa fazer uma coisa que agrade mulheres também. Quer dizer, Chico Buarque é um cara que sabe ler mulher melhor do que eu. Sim. Ele fala dos meus sentimentos melhor do que eu falaria. Então, tem, né? Eu acho que a gente também não pode ficar ou aqui ou ali. Mas, realmente, eu acho que se abriu muito. Que é uma coisa, assim, excelente, né? Porque essa visão, essa argúcia que vocês têm, cara, assim, do contato com a visão de mundo, enfim, tem cronistas também, mulheres escrevendo sobre
esporte, tudo. Sim, é coisa muito, muito legal, porque é um olhar, é um outro ângulo da vida, né? Que a gente não tem. Eu gosto muito, cara. Eu te falei, assim, você é uma das minhas prediletas agora. E eu acho que assim, não é ou homem ou mulher, homem e mulher, quer dizer, dá para se ninguém dá se exclui, crescer junto, dá para se complementar, sem se sentir. Eu acho muito legal essa complementação. E você não pensa, por exemplo, em fazer uma oficina de escrita, se é que já não foi convidada, cursos, tem aqueles clubes de leitura, isso tá rolando muito, né? Tem muita... Eu acho que foi na Folha, né? Que também tem. Saiu uma matéria falando que as mulheres curtem muito, né? Por conta de encontro, sociabilidade, e são as que mais leem, né? Segundo as pesquisas também. Então, eu já fiz parte de oficinas. Eu não tenho know-how para ensinar. Então, eu acho que a didática, até o know-how, assim, eu não vamos ver com o meu romance como eu vou me sair, né? Então, eu não me sinto no espaço de poder estar ensinando pessoas com responsabilidade. Já fiz parte de oficinas, tive uma participação um pouco mais ativa do que as outras, mas eu não era exatamente uma oficina de escrita. Tem pessoas maravilhosas, muito boas que fazem. Porque uma das carências no Brasil, principalmente quando tem aquele Enem, falo que é a redação, né? Porque, cara, é triste ver, né? E justamente por conta do déficit de leitura, né? A gente está num país que, desde os primórdios, as pessoas não leem. Qual que você acha assim, que é o segredo para escrever bem? É só ler? Ou você acha que tem que ter outros elementos assim para a pessoa fazer a cognição de ideias, construção de argumentos, frases? Eu acho que uma pessoa, para escrever bem, tem que ler. Para conseguir encontrar a palavra, né? O que é o bom escritor? Aquele que consegue escrever de um jeito, de uma tal maneira que a intenção da escrita é lida pelo outro lado. Então, se comunicar é uma coisa muito maravilhosa, né? Então, se você só pode se comunicar com as palavras, e você tem que ler, eu acho que é muito importante ler. Mas tão importante quanto ler é você se conhecer, você escutar também, né? Que quem fala bonito não é quem fala bonito, é quem escuta bonito, né? Então a gente tem que escutar o outro e a nós mesmos. Então, ter um autoconhecimento. Não ter pretensão, que quando escreve, assim, não ficar pensando como é que você vai ser lido, onde vai estar, no outro horizonte das pessoas. Acho que escreve para você, por você e para você. Isso eu acho que é muito importante ter uma verdade, assim, eu acho que e faz bem, é redentora. Quando a gente encontra esse caminho de escrever, de colocar em palavras o que a gente não consegue falar, ou que a gente não quer falar, ou a gente descobrir algumas coisas pelas palavras, é muito maravilhoso isso, é redentor. Então, eu acho que tem que ler bastante, porque senão você não encontra o repertório, os instrumentos, né, tools para você poder falar o que você quer falar. Se você não sabe se comunicar. E também tem essas duas coisas. Também tem que ter a criatividade, eu acho que tem que ter a curiosidade e a coragem. E não se censurar. Escreve para você, depois você lê. Eu tinha tanta bobagem que eu escrevi. Eu tive uma época, peguei meningite. Fiquei uma semana internada. E eu não conseguia olhar para ninguém, eu conseguia olhar a luz e tal. Aí eu escrevi uma crônica tão legal, assim, de tudo, do cheiro, do barulho do crachá das enfermeiras que vinham falar, já tomou banhinho? Eu tava assim... Do soro, da injeção. Eu tava sofrendo, mas eu tava rindo do meu sofrimento um pouco, assim. Então eu tava escrevendo, naquela hora eu tava escrevendo. Não escrevi porque eu não conseguia nem escrever, mas mas estava na sua cabeça já. Estava na minha cabeça. Depois eu escrevi e fez muito sucesso aquilo, porque... Sei lá, eu ficava olhando uma enfermeira que tinha cara de um ator e o médico, do jeito que me tratava. Enfim, é um jeito de a gente lidar com a vida. A gente lidar com o que acontece com a gente. Fazer uma coisa bonita, né? Você tira a graça de tudo, né, cara? É incrível, né? Até disso, cara. Tá no leito ali e o negócio
vem, assim, né? É uma coisa muito louca. Sua cabeça já é voltada para esse tipo de coisa, né? Eu acho que a origem disso é questionar. É. E óbvio que eu tenho minhas tristezas, eu sofro. Óbvio que eu também perco minha criatividade. E tem horas que eu não me inspiro tanto. Eu tô falando aqui como se minha vida fosse super inspirada. Tudo que eu falo é lindo, florido. Não, mas assim, eu tô te dizendo pontos, né? Os pontos que me chamaram a atenção. Mas eu tenho esse viés sempre é de mim, assim, eu sempre fui assim e eu estou cultivando da melhor maneira possível. Eu não posso, a gente tem que se policiar também para ser agradável também, para que você publica. Eu não posso falar tudo que eu penso. Sabe que eu estava lembrando aqui, o Ziraldo, ele deu uma ideia uma vez, numa entrevista, ele falou que na cesta básica tinha que um livro junto, né? Maravilhoso. Seria incrível, né? Porque eu acho que além do livro, né? Por exemplo, no jornal que você escreve, hoje está muito digital, então as pessoas vão só no que sai, ou no Instagram, ou nas redes sociais, mas o jornal tinha aquele negócio de você folhear ele e você ler desde uma página de violência, de esporte, até de saúde, né? E de cultura. E vai te colocando e vai aumentando o seu repertório. O livro é a mesma coisa, né? Porque você lê e te abre uma série de percepções, né? Eu acho que, inclusive, o jornal tinha que também entrar nessa cesta básica para fazer as pessoas terem um contato, um manuseio, encostar, né? E às vezes, sei lá, você não gosta de uma crônica, mas você pula para outra, ou você não gosta de um capítulo, pula para outro, para as pessoas terem o contato... tato mesmo, né? Segurar isso aqui. Porque é tão triste, cara. Você, sei lá, anda de metrô, de ônibus, e as pessoas não estão mais lendo, né? E como que é, cara, trabalhar com isso, assim, com uma coisa que no Brasil as pessoas não dão valor. Não é valorizado. Não é valorizado mesmo, tanto que a gente pena quem tá nessa área tem, né? Você falou uma coisa do jornal, eu tenho que tocar no jornal, minha mão tem que ficar um pouco suja daquela tinta, tem o cheiro, e eu acho que também a relação com a leitura, a minha relação com a leitura é uma relação carnal até, eu tenho que tocar. Tem que tocar no livro. Você não lê e-book, por exemplo, né? Não leio. Eu também não consigo. Não consigo. E às vezes eu tenho um texto longo eu faço umas revisões. Dói a vista, sei lá, eu acho estranho. Cansa, também. Né? E também acho que não é leitura, cara. Não, mas assim, tem gente que adora e lê muito. Sim. E gente que eu respeito muito. Mas pra mim, eu acho que eu sou mais das antigas, eu não gosto também. E eu faço revisões, às vezes, de textos que as pessoas me pedem. E aí eu tenho alguns textos de 100, 150 páginas, eu falo, me manda impresso, porque eles me mandam pelo computador. Eu não sou capaz de ler 50 páginas no computador eu prefiro parar num lugar e tocar no papel, ver. Mas é o meu jeito, talvez eu seja devagar mesmo com essas coisas. Manda imprimir e ler, né? Que é bem isso, eu faço às vezes isso, cara, eu não consigo ler na tela, cara, eu acho chato. Né? Ai, que bom, tem alguém assim que nem eu. Eu sou das antigas. Eu comprei esses dias aí, saiu na Folha sobre o Maurício de Souza, um caderno especial, e essas coisas eu gosto, né? Aí, cheguei com o jornal, minha filha, pai, que coisa antiga. Eu falei, eu amo isso, cara, de jornal, tal, papel, é um barato. Beck, sabe que o catedrático tem esse viés de educação, tal, né? Você não pensa em, por exemplo, dar aula, ser uma professora, não sei se de advocacia ou de literatura, você não pensa entrar nesse mundo, você falou que não tem a didática ainda do curso, mas, sei lá, dar aula... formar plateias ou leitores ou escritores, o que você pensa? Ser professora, não, eu não tenho esse dom e é uma profissão super importante e tem que ter muita responsabilidade para ser professor, para ensinar. Então tem gente que tem a persona tem o jeito, a vocação, e eu acho que é uma profissão muito importante. Quer dizer, eu acho óbvio, estou falando óbvio. Mas eu participo de muitas palestras, eu tenho dado bastante palestras e que é gostoso trocar com o público. Também é uma forma de dar aula. Para de trocar, eu sou muito tímida, parece assim, sou muito reservada, e eu tenho que trabalhar isso em mim, eu estou trabalhando isso em mim. Está sendo gostoso, está sendo um desafio bom. Assim, eu não faço nada que esteja além das minhas possibilidades.
E aí eu estou aprendendo cada vez mais a me comunicar de outras formas também, se não a escrita, se não aqui tá só eu e você. Porque se tivesse outras pessoas, eu estou esquecendo a câmera, eu me sinto muito à vontade. Mas eu me intimido também com um público grande. Logo você vai estar em Flip, vai estar Nobel de Literatura. Aguenta que o negócio, o avião só tá decolando. Você sabe disso, né? Que as coisas estão, cara, assim, de repercussão, das coisas que estão acontecendo na tua vida, só tá. Cara, e isso é muito legal ver, acompanhar esse seu crescimento, tudo que você está conquistando, cara. E é um privilégio ter você aqui. Muito obrigado pela presença e, cara... Adorei o papo. Foi incrível. Adorei o papo, natural, e a gente tem muito a ver. E eu, quando você me convidou, eu falei, deixa eu ver. Quem que esse cara... Eu adorei, achei máximo onde você está voltado, para o público que está voltado, para o assunto que está voltado. E é bem você fez pós-graduação, né? Virei mestre esse ano de comunicação. Então, é você. Você tem essa vocação total. Então, e gosto de ler, cara, gosto de ler. Eu só convido aqui quem eu gosto, né? E por isso que eu te convidei, fiz questão. Faz tempo que eu tô conversando com essa mulher, não foi fácil trazer ela aqui. Toda vez você tinha algum compromisso. Viajei bastante. Mas, assim, foi um privilégio o público te conhecer um pouco da história da sua vida, saber como que é o trabalho de uma cronista, né? Agora também é dramaturga, né? Eu no começo engasguei, mas é dramaturga e é isso, acho que o público aprendeu muito com você e parabéns mais uma vez aí deixa suas redes sociais, como que faz para te contratar para palestras. @BeckCores, KORICH. Com verificado lá, ela posta às vezes sempre, né? Você coloca lá os trechos a gente não pode publicar por um inteiro, mas dá uma ideia do que eu penso. Tem lá um pouco da vida da Beck, cara. Obrigada, eu quero te agradecer também. Foi uma honra e além de ter sido muito gostoso, vou voltar aqui para bater o papo sem microfone. Valeu a pena, eu demorei 1h15, 1h30 para chegar aqui, mas valeu a pena. Hoje a cidade está um caos. É verdade. Então é isso, gente. Esse é o Catedrático Podcast. É só aqui que você tem gente desse nível aqui. Se inscreva no canal e até o próximo episódio. Obrigado.